por exemplo, nesse aborto de projetos De também, tudo. aborto de situações, de exclusões, de processos que foram interrompidos na vida da gente, Abruptamente, né, abruptamente, sem um né. desejo. Sabe, se as mães pudessem ensinar isso aos meninos, nossa, é contribuição para eles Para e todo contribuição mundo. também para a parceira. E se você pudesse reescrever a sua própria história? E se as dores da sua avó, da sua mãe e das suas versões passadas pudessem agora ser libertadas? Hoje o tempo se curva, a linha da dor se rompe, a nova história começa em você. O episódio de hoje será carregado de cura ancestral feminina, reconexão com a terra e liberação de padrões de submissão. Minhas convidadas trazem juntas a reconexão com o corpo e a sabedoria do sagrado feminino. Este episódio não será apenas uma conversa, será uma cerimônia vibracional transmitida em forma de palavras. Vamos abrir um campo de liberação de culpas, pesos e dores herdadas pelas mulheres e mostrar que a cura não está no ideal, mas no real. Sejam muito bem-vindas, Daniela Pérez e Renata Palomo. Muito obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Finalmente deu certo, né? Pois é, gente, que alegria. Olha, gente, eu tenho que começar dizendo que essas duas queridas já me receberam nos programas delas, nos podcasts. Tudo é possível, consciência. Acertei, né? Acertou. Eu sempre esqueço de botar o consciência, porque tem o tudo é possível, consciência. E o reconectando. E olha, gente, foram tão amorosas comigo, tão acolhedoras, e agora é minha vez de retribuir recebendo vocês aqui no Talk Show Despertar com Tati Pinheiro. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Que agradece o convite, Tati. Menina, é sagrado feminino, né? Então vamos começar pelo começo e aí se sintam muito à vontade para uma interpelar a outra, tá? É uma conversa. Então vamos deixar fluir também o campo aberto aqui. O que é o sagrado feminino? Porque tem muita confusão, especialmente dos homens, né? De dizer assim, mas sagrado feminino é assunto de mulher. E não é, nós temos o sagrado feminino e o sagrado masculino, todos nós, né? Então vamos começar esclarecendo. Quer começar, Dani? O que é o sagrado feminino? Bem, o sagrado feminino é esse olhar para a nossa ancestralidade, né? Para toda a nossa linha temporal e essa força que nos une através do nosso DNA, né, Renata? Que as constelações familiares falam, né? E principalmente da força que a ânima feminina traz, porque tem a ânima masculina e a ânima feminina. E o que é essa ânima feminina? Qual que é a nossa força? Quais são as nossas virtudes que a gente transborda sem precisar fazer força, né? O cuidado, o acolhimento. A gente pega meia dúzia de ingredientes e transforma numa refeição. A gente pega uma casa de cimento e concreto e transforma num lar. A gente tem essa capacidade afetiva e amorosa de transformar, nós somos alquimistas, né? Na minha história de vida, eu vejo o sagrado feminino como um retorno para casa. Sim. Eu percebi que foi um retorno, literalmente, ao meu interior, à minha ancestralidade, até pela história de vida que eu tive, da transição de carreira e de ter trabalhado no mundo corporativo, de ter trabalhado muito tempo com a energia yang, a energia masculina. Quando eu me dei conta dentro desse universo da terapia, do sagrado feminino, eu falei assim, agora eu estou retornando para casa. E quando eu despertei esse meu sagrado feminino, eu comecei a observar que o sagrado estava em tudo. Sim. Porque nós voltamos com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição, com o nosso acolhimento. Então, no meu ponto de vista, eu tive esse retorno porque na prática eu fui obrigada. Mas hoje eu não consigo me ver sem esse trabalho do sagrado.
em todas as vertentes. E, na realidade, a gente percebe que a nossa força está aí, Sim, não é? sim. Tem o equilíbrio das duas polaridades, mas o feminino, ele é literalmente o que nutre, né? O que cria, O que traz o que amorosidade, traz né? amorosidade. E ele me despertou, Tati e Dani, até literalmente a me ver mais como mulher, Uhum. apreciar mais o meu corpo, entender mais os meus ciclos. Então, para mim, o sagrado feminino foi muito prático. Sim, sim. Vocês duas são consteladoras. Na constelação tem muito a questão do papel da mulher, o papel do homem, no sentido da mãe e do pai, né? E a constelação trabalha curas transgeracionais, né? A gente Sim. vai ali para além de gerações, vai até a ancestralidade que for permitida naquele trabalho para curar, e você impede que aquele ciclo, aquele padrão continue se repetindo, né? Como é a função da mulher, né, dessa mãe, dentro da constelação familiar? Qual o papel dela? Bem, tá no nosso corpo, né? A gente tem um filho, a gente é um portal multidimensional para a vida nesse planeta, né? Então, assim, a gente já traz a força criativa do nosso útero. Então, a gente tem um filho, ele nasce, a gente nutre esse filho, a gente produz leite para nutrir o filho. Então, nós somos as criadoras, as nutridoras, aquelas que acolhem, né? Uma mulher, quando tem filhos, quando tem família, ela é a coluna vertebral. É ela que acolhe, é ela que faz a logística, é ela que organiza. Então, assim, a gente já traz no nosso corpo, através do nosso útero, do nosso seio, da nossa intuição, do nosso coração, que agrega, que acolhe toda a família, que acolhe os amigos, né? Nosso coração, ele traz essa força também. Então, assim, tá nos nossos chakras essas informações, né? Mas nem, só para a gente esclarecer, né? Renata fez uma colocação nos bastidores de que fez uma opção em não ser mãe. Eu ia falar isso agora. Uhum. Na minha experiência, teve uma parte da minha vida que eu não me senti pertencente ao meu clã, justamente por conta disso. Porque ainda na minha geração, você falar que não quer ter filhos nossa, eu era demais cobrada por todos, não somente pelo meu clã familiar, mas também o meu clã de amigos e todo mundo. Todo mundo falava assim: mas Rê, você não vai ter filhos? Como assim? Não, a mulher precisa gerar. Não, porque isso é parte natural da nossa história. Uhum. Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Eu ouvia tudo aquilo, eu falava, gente, mas nessa minha experiência como Renata, eu não me vejo mais nesse papel. E eu sentia isso muito forte dentro de mim, que eu já tinha cumprido essa minha missão, vamos dizer assim. Você já tinha experienciado Já tinha, isso, em né, outras em alguma outra vidas. vida? Exatamente. Não era o teu barato nessa, né? Não, e Tati, desde que eu era criança, eu fui uma menina que eu não brincava de boneca. Assim, eu não tinha, sabe, esse desejo. Eu lembro das minhas amiguinhas, brincava de boneca, aquela coisa toda. Eu não. Eu sempre brincava com coisas que era de business, com negócio, sabe? A rainha do Monopoly. Exatamente. E aí, todo mundo me achava assim, fora da curva. E eu fui entendendo que nesta vida, a minha proposta de gerar eram outras coisas. Sim. Eram negócios, Sim. eram ideias, eram projetos. Exatamente. Só que eu me desqualificava enquanto mulher, porque eu ainda não tinha essa visão. E eu me sentia ao mesmo tempo com culpa e pressionada, porque eu era uma das únicas, tanto é que todos os meus amigos, sem exceção, tiveram filhos. E na época eu e o Pedro optamos por não, até hoje. E a gente sempre teve isso muito claro, né? Olha, será que a gente vai se arrepender? Se arrepender não tem problema, a gente adota, enfim. Mas isso também me mostrou que o meu útero
continuava Exatamente. gerando ideias, Que a criatividade, né? nutrindo projetos, trazendo pessoas, conectando as pessoas. A força é a mesma. A força é a mesma. A força é a mesma. Até quando a gente faz um mapa astral, né? Às vezes naquele mapa do ano, como é que é, gente? Aquele que você faz anual do aniversário? Ai, me deu um branco. Mas, enfim, tem o mapa natal, né? Que é quando você faz, eu acho que é o solar. Enfim, é aquele que você faz no ano, né? Sim. Aí já apareceu para mim algumas vezes assim, possibilidade de filho ou um projeto novo. Eu dizia, com certeza é um projeto novo, porque eu não tenho mais útero. Então, agora ainda tem a menopausa, né? Mas é justamente isso, é um projeto novo que você vai gerar, que você vai criar, que você vai cuidar, que você vai nutrir. Exatamente. Né? Tanto é que quando a gente entra na menopausa, a mulher entra na menopausa, é quando a gente entra no máximo da gente. Quer dizer, a gente para de ter a possibilidade de gerar filhos, mas a gente entra na maturidade e a gente gera projetos ligados com o espírito. Então, é o maior momento da vida de uma mulher, depois que ela ela entra na menopausa. Isso na antroposofia traz também, E por né? isso que eu falo que, gente, o sagrado para mim foi tudo na prática. E olha só, eu desde criança, como eu falei, como eu tinha já esse comportamento, eu nunca observei o meu feminino, sabe? E era tudo do contra, gente. Eu lembro que quando eu era antes da primeira menstruação, eu sempre falava assim, ai, tomara que eu seja a última. O que aconteceu comigo? Foi a primeira. Foi a primeira. E aí sempre esse feminino gritando para eu olhar para ele, sabe? E agora na menopausa, estudando também tanto as constelações quanto o xamanismo, enfim, ele me trouxe para essa visão. Então, assim, e até a importância do encerramento dos ciclos. Porque daí eu percebi que eu não vivi o ciclo da... É menarca a primeira menstruação? A menarca. Eu não vivi o ciclo da adolescência. E chegando na menopausa, eu também não tinha vivido o ciclo da anciã. E eu não me via a anciã no cunho da sabedoria, porque nós fomos também moldados, e até a própria sociedade acho que leva um pouco nesse sentido, do conceito da finitude. Então estamos na menopausa, estamos ficando velhas. Caminhando para o fim. E não, nós estamos na melhor fase. E é um novo ciclo que se inicia. Né? E novamente em conexão com o espírito agora. Agora existe uma conexão alquímica maior com o espírito, porque a alquimia que fazia a gente menstruar todo mês e se preparar o útero sagrado para termos o filho, ela se transforma agora e essa alquimia com o nosso espírito. Por isso que os projetos de alma agora, né, a gente entra nessa fase, até arrepio, ó. Lindo, muito lindo isso, muito profundo isso, né? A gente se permitir viver isso. E né? olha, eu achei lindo. É um canal, né, que se abre. É um canal que se abre. Essa energia é redirecionada agora para um outro trabalho. E eu achei lindo, Tati, quando eu ressignifiquei a finitude para a sabedoria, a finitude para o princípio das coisas. E eu confesso para vocês que a menopausa não foi fácil para mim. E também, olha só, como a gente não olha para esse feminino, quando eu me vi de novo, eu já estava nela. E eu nem me percebi. Quando eu vi, já estava lá. Então, o feminino, por isso que para mim, eu volto a repetir, que é o retorno para casa. Porque olha quantas questões ele faz a gente ressignificar e observar novamente. E valorizar, né? Porque a gente está num mundo, a gente viveu até agora num patriarcado, onde todas essas nossas forças, inclusive a força da vulnerabilização que a gente estava falando, né? Porque essa vulnerabilidade, entre aspas, que é falada sobre as mulheres, é um ponto de força, na verdade, né? Essa falsa vulnerabilidade, na verdade, é um ponto de força da gente pedir desculpa, da gente chorar, da gente se emocionar, da gente enxergar o belo nas coisas que
né, a maioria das pessoas não enxerga, mas a gente tem essa conexão dessa percepção, né? E é como se a gente tivesse uma antena cósmica. As mulheres têm uma antena cósmica, porque a gente tem o poder de trazer a vida. Então a gente tem uma ligação maior com a natureza, porque a gente faz parte, né, do ciclo da natureza. Eu estava contando para a Dani nos bastidores que eu fiquei muitos anos na área corporativa, né? Que eu trabalhava na área de TI. E na época, Uma área de trabalho extremamente extremamente masculina. Sim. E eu fiquei muitos anos nessa área, praticamente minha vida toda, e eu tive que desenvolver ainda mais a minha energia yang. Por que eu falo eu tive? Porque era como me ensinaram. Que para que eu pudesse me equalizar a uma mesma função masculina, eu tinha que ter essa força masculina. Então, eu não podia mostrar a minha força feminina, que hoje eu entendo no sagrado feminino, que é a intuição, A que é a sensibilidade. sensibilidade, porque era visto como fraqueza, era visto como vulnerável. Então eu não podia mostrar. Quantas de nós que com certeza estão nos assistindo, Sim. não foi um dia chorar no banheiro, não foi um dia chorar no quarto da casa sozinha. Por quê? Porque não podia mostrar essa sensibilidade ou essa dor, porque não é fácil, gente. Você gerir uma equipe grande, extremamente masculina, não era fácil. Era quase como se você tivesse que provar o seu valor o tempo todo, né? A todo O que seria uma coisa normal, de repente, para um homem não seria considerado uma falha, para você seria um erro homérico, né? Então o tempo inteiro você tem que estar se provando, isso é muito cansativo, né? E Tati, eu estava falando para Dani, na época a gente não tinha essa percepção, essa clareza de informação que a gente tem hoje. Eu tinha avaliação de desempenho, então durante muito tempo eu fiquei entre uma das primeiras, porque eu entregava muito. E sempre quando surgia a vaga, não chegava até mim. Olha isso, gente. E aí eu lembro até hoje que para que eu pudesse ter essa chance de um cargo mais alto, eu tive que falar, olha, ou vocês me dão essa oportunidade Ou eu saio da eu vou empresa. para o mercado. Mas a gente não enxergava a diferença. Eu não enxergava a diferença salarial que tinha também. Hoje eu tenho essa clareza, a gente escuta tudo isso. Mas quando você está vivendo o processo, você não observa porque fomos formatadas a se enquadrar, Até normalizar isso. a normalizar isso. Então, é um mecanismo de defesa. Talvez você não botasse foco ali, energia ali, porque senão você ia ser obrigada a tomar uma atitude que acabou acontecendo num determinado momento do teu amadurecimento profissional e pessoal. Mas, né, no início da carreira você fica muito vulnerável. Sim. E aí eu percebia, né, hoje, com a clareza do feminino, eu geri equipes grandes, né, trabalhava com sistema de banco, enfim. Se eu trouxesse a minha força feminina na minha gestão, eu acho que teria sido ainda melhor. Porque eu lembro que, de certa forma, eu trouxe. Porque falar para você que não, o meu negócio sempre foi pessoas, né? Eu sempre gostei de sentar com aquele colaborador, escutar a história dele, o que você precisa, sempre fui aquela de comprar briga, sabe? Sempre de levar isso adiante. Mas eu acho que se eu me permitisse ser mais feminina, no sentido dos nossos atributos, eu acho que teria sido ainda melhor. Porque é uma força, é muita força, inclusive a força de criação. Sim, tudo, né? A gente tem um olhar muito amplo, a gente percebe Sistêmico. as coisas, sistêmico, né? A gente tem uma tendência ao belo, então assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente põe a beleza junto, que é uma característica que as pessoas buscam inconscientemente, né? Todo mundo gosta do belo, né? Do bem elaborado, do feito com carinho. E a gente coloca muita energia em tudo que a gente faz. A gente põe, a gente traz direto do coração, que é um chakra nosso muito potente. Então a gente vai fazer uma comida. Por que a comida de mãe é tão boa? Porque a mãe tá ali no caldeirão alquímico, ó, cozinhando
com as mãos ali, e ela tá pensando, ai, meu filho vai comer, ai, tomara que ele fique bem, que ele, né, que vá bem na escola. Então, assim, a gente tá ou trabalhando com pessoas, você vai querer olhar o lado melhor para, né, para ajudar a pessoa. Olha o sagrado em tudo aí de O novo. sagrado em tudo, né? Vai querer auxiliar, vai querer ser prestativa. A gente tem essa característica. A gente pode dizer, né? então, que as mulheres são portais de transformação? Nós somos portais de transformação, E de criação. de criação. Boa. E de criação. E vocês Da sabem, criação no sentido mais amplo. Mais Em amplo, todos os mais sentidos. amplo, e né? vocês sabem que eu gosto de trazer, quando a gente conversa assim, eu gosto muito de trazer exemplo vivido, né? Eu teve uma época, quando eu comecei a olhar para esse meu sagrado, eu estava com uma dificuldade enorme de colocar os meus projetos para acontecer nessa transição. Sabe quando você fazia e não acontecia? Você desenhava tudo, mas não manifestava, mas a coisa não andava. E eu lembro que eu passei por um processo, tanto na constelação quanto no xamanismo, que literalmente eu parei. Não brinca. Eu tive que olhar para o meu útero, literalmente eu lembro que a pessoa me conduziu, ela me ajudou muito assim, Renata, imagina o teu projeto, imagina que ele está na sua barriga, imagina que você está nutrindo, imagina que ele está recebendo tudo que ele precisa durante... Eu parei o meu projeto. Sim. E aí eu entendi onde que estava essa força minha de Exatamente. criação. E aí eu ressignifiquei também essa minha questão de não ser mãe nesse processo, que conscientemente para mim estava muito claro, mas eu ainda Conscientemente estava resolvido. estava resolvido, né? mas inconscientemente eu ainda dependia da aprovação da minha mãe, sabe? De ter interrompido na minha cabeça um ciclo de uma geração, né? Vamos dizer assim. Mas eu parei esse projeto. E eu lembro que nessa imersão que eu fiz com a pessoa que estava me conduzindo, eu chorei, eu literalmente senti as dores do porquê que aquilo não estava acontecendo, do porquê que aquilo não, sabe? Então, literalmente, eu passei pela experiência do parto. E, Tati, a partir dali, então, A coisa engrenou. a coisa engrenou. Então, hoje, quando eu penso em projeto, eu imagino ele na minha barriga, Sim. literalmente. E eu coloco toda a força do nutrir, toda a minha força feminina. Eu trago ele nessa composição de corpo também, sabe? Trazendo ele literalmente para as minhas entranhas. Sim, sim. E aí eu descobri essa minha força de criação, que não estava nessa experiência nos filhos, mas nos Mas projetos. está nos projetos. Né? A gente traz essa força e ela manifesta de várias formas, né? Tem gente que não tem filhos, cuida dos projetos, faz os projetos, né? Você trabalha com prosperidade. Quer dizer, quantas pessoas você ajuda para que construam os seus projetos também? Olha a força disso, né? E eu precisava passar por isso justamente pela a minha jornada da prosperidade. Porque quando a gente Foi está esse trabalhando... projeto que você pariu Foi nesse momento? Foi o projeto do teu curso, da tua mentoria de prosperidade? de tudo. Eu estava nesse caminhar, porque quando eu me tornei terapeuta, ainda não estava tão claro a mensagem da prosperidade, né? Que foi uma dor que eu vivenciei e que eu entendia que em algum momento eu tinha que olhar para isso, mas até então eu não tinha recebido as mensagens dos mentores falando que realmente o caminho era esse. Mas eu já começava a trilhar isso. Sim. E aí o negócio não ia, e isso ficou muito claro. E essa questão do útero, a gente está falando desses nossos chakras, né? Os nossos chakras raiz, o de manifestação. Então, realmente, tudo estava... Tudo está aqui, né? O do plexo solar, que também é da criatividade. Da criatividade. Então, estava tudo bloqueado, literalmente, por questões minhas inconscientes, que ainda me colocavam numa situação de que eu não era uma mulher que tinha concebido alguma coisa. E olha como tem força isso. Quantas não devem estar nos ouvindo agora, se identificando com isso. E além de tudo isso,
principalmente as que vieram da parte corporativa, o quanto não foram cobradas de realmente ser a autossuficiente, de ser a provedora e não a criadora, Sim. né? E a gente pode ser as duas coisas em equilíbrio, prover e criar. Mas Ou se você escolher até ser uma e não ser e outra, não ser tá tudo outra, bem, tá tudo bem. né? Não precisa, a gente sempre está tendo a sensação de que está na falta. Nós mulheres, a gente está sempre devendo, né? Sim. Nunca é satisfatório o resultado da gente, nunca é satisfatório, né? Então, se você é uma boa esposa, você também tem que ser uma boa amante. Se você é uma boa mãe, você também tem que ser uma boa dona de casa. Se você é uma boa profissional, você também tem que ser uma boa mãe. Então, assim, é sempre, né? É um equilibrar de pratos que é absurdamente enlouquecedor, pesado e impossível Sim. de ser realizado. Impossível. Porque você pode até conseguir em alguns momentos da sua vida, mas isso vai custar a sua saúde mental, física, porque assim, não tem como, nós não somos, né, máquinas. A gente até tem muitos tentáculos, né? A mulher, ela tem essa possibilidade, mas não dá. É insustentável a longo prazo, E né? a gente não entra no fluxo, Uhum. a gente não entra no fluir, porque é muito pesado. É porque você está no controle o tempo inteiro. Tem como deixar fluir? Não, não tem como. Existe um trabalho floral que a gente faz que é com a matriz, não é matrix, é com a matriz. Nós mulheres temos uma matriz feminina, que são aqueles halos que os santos têm, né? Em cima da cabeça, que são dourados, que a gente Sim. vê nas pinturas antigas. Então Parece a auréola de parece anjinho. uma auréola de anjo. Isso ali chama Isso. matriz, que é um corpo espiritual que a gente tem ligado com Mãe Gaia. E a nossa matriz, ela é tão forte energeticamente, e assim, só que a gente está num tempo das matrizes muito desequilibradas por conta de vários fatores. Mas quando a nossa matriz ela está equilibrada, ela participa e ela atua até na prosperidade do marido. Olha que coisa louca. Então é como se a gente desse os subsídios energéticos para eles também materializarem os projetos deles, o propósito, a missão de alma. Então, olha o papel da mulher. Olha a nossa força. Você comentou que a gente está numa fase que isso está um pouco confuso. Explica por quê. Porque aquela história, né? A mulher quis queimar o sutiã, quer dizer, a gente quis entrar em confronto com o masculino. O homem, ele tem uma ânima, ele tem uma força. Qual que é o papel do homem? Né? O homem, antigamente, as mulheres ficavam nas cavernas, cuidando dos filhos, arrumando ali a caverna, fazendo fogo, e o homem ia caçar. Então, o papel do homem é o papel de proteger, é o papel de cuidar, o homem é o cuidador. É o provedor. É o né? provedor. Né? Não que a mulher não possa prover, ela pode prover também. E não que o homem também não possa cuidar da casa. Né? Mas cada um na sua força. Então, quando a mulher ela faz esse trabalho desse cuidado com a matriz, ela pode não estar gerando, né, dinheiro, ela não pode não estar sustentando a casa, mas se ela estiver bem resolvida nisso, ela traz essa alquimia para que ele possa ampliar essa força nele. Isso é Que muito... foi um trabalho que eu fiz também por conta da prosperidade. Por isso que eu falo que a prosperidade ela me trouxe muito a esse olhar para o sagrado. Eu venho de uma família onde a mulher teve que ter força. Porque eu venho de uma família onde os homens não tinham muita força. E a mulher, sempre a mulher trabalhando, a mulher à frente, a mulher fazendo as coisas. E o homem mais enfraquecido. E até então, a gente não tinha essa visão de desequilíbrio. E isso ia repetindo, tá? Padrão. Isso vem desde a minha bisavó. Depois, quando eu comecei nas constelações, eu comecei a perceber isso. Esse movimento vinha desde a minha bisavó. E foi mais um movimento que eu quebrei na minha geração. Só que eu também tive que ser autossuficiente.
E eu tive que ser a provedora durante muito tempo. Até que eu conheci o Pedro e casei. Só que eu ainda, sem me perceber, me mantive ainda muito Nessa função. nesta função. E não que a gente nunca tivemos problemas sobre isso. Só que eu tinha um segmento na tecnologia diferente do Pedro. E a minha carreira foi um pouco mais rápida de ascensão. Então, naturalmente, isso aconteceu. Mas não era desequilíbrio. Só que eu me percebi nesse lugar. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, peraí, por que não tem um equilíbrio aqui? Por que eu ainda tenho que estar nesse lugar? Por que eu ainda estou me colocando numa função que eu não preciso mais? E essa autossuficiência, ela é pesada demais. Por que eu não poderia ser cuidada? Por que eu não poderia ser provida? E eu percebi que nesse não querer inconsciente, também estava bloqueando a minha prosperidade, porque eu estou negando um receber. Sim. Eu estou negando um receber. Então, eu não permitia receber um carinho, um acolhimento, Um mimo. um mimo. Não, Aham. não precisa. Eu comecei a me perceber nas mínimas coisas. E eu falo isso nos meus cursos de prosperidade. Quando a mulher se coloca nessa autossuficiência, mulher ou homem, eu vou tomar um café com a Dani. A Dani quer me pagar um café. O que a gente faz? Não, não precisa, deixa que eu pago. Vamos no almoço. Tati, deixa eu te pagar. Não, por minha conta hoje, você é minha convidada. Percebe? A todo momento nós estamos o quê? Recusando o receber, nas mínimas coisas. E o sagrado, novamente, ele me trouxe para esse equilíbrio que eu tive que fazer. E eu comecei naturalmente nas constelações, mudar esse movimento e entender, porque a constelação ela é linda. É linda. Ela mostra a nossa história, a nossa origem, a gente entende a linha do pertencimento, entende o porquê que eles fizeram tudo isso. As escolhas que as fizeram. escolhas que fizeram, sem julgamento. E o mais bonito de tudo isso é que eu posso honrá-los, mas tendo uma vida diferente. Sim. Respeitar todo o caminho que eles já abriram para a gente, mas tendo hoje a minha escolha e sendo diferente. Então, a constelação, nesse sentido também, ela foi muito rica. E eu fui devolvendo essa força para o meu marido. Não, esse é seu, esse é meu. E assim, a gente pode se ajudar, sem dúvida nenhuma, mas hoje entendendo a força de cada um, que é o que você falou, não é o competir. Sim. É o entender que cada um tem a sua força. A sua força. Eu vivi agora uma escolha assim, eu venho a São Paulo, né, com alguma regularidade para participar dos podcasts e gravar aqui o programa e tudo mais. E eu percebi que assim, o Márcio meu marido não estava fazendo parte dessa história, que para mim é tão importante, muito embora até agora, né, até esse momento, que agora eu tenho um apoiador aqui me ajudando, que é o Instituto Ana Lobo e tudo mais, mas quem está me patrocinando é o meu marido, né? Ele fazia parte disso. Mas eu sentia falta, assim, eu falava das pessoas, eu falava dos lugares, e ele não conhecia ninguém, ele não sabia. Era um desejo meu, não era dele, uma necessidade dele, né? E aí, como eu estava vindo e era aniversário dele, eu falei assim, poxa, você não vai ficar, filho, meu filho tem 21 anos, você vai dar parabéns pro pai, ô pai, parabéns, te amo, bom dia, né? E acabou, não vai nem almoçar com ele. E eu falei assim, poxa, vai para São Paulo comigo, né? Passar teu aniversário lá e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou aqui, eu me vi numa sinuca de bico, porque assim, eu trabalho pra caramba quando eu tô aqui e me desdobrando para dar atenção para ele, não que ele exija. Ele é muito tranquilo. Mas eu falei, poxa, convidei, veio para cá, aniversário dele, eu não vou dar atenção. E aí fico eu, né, no malabarismo ali para dar atenção e tudo mais. Então, exausto, ok, vamos assistir o jogo do Fluminense no bar lá na Vila Olímpia. Eu, exausto, ok, vamos comer pizza porque é o seu aniversário, né? E aí eu falei assim, gente, mas... Aí ele falou assim, por que você me convidou então, né? Tipo assim, se você não ia ter tempo para mim. Mas não numa cobrança, conversando. E eu falei assim, mas aí caiu a ficha. Eu falei, mas porque eu preciso que você esteja vivendo o que eu estou vivendo agora. Para mim era importante dividir com ele isso. Porque, de certa forma, a sensação que eu tinha é que a gente estava se afastando.
por mais que ele estivesse até me patrocinando, né, e sabendo de tudo e tudo mais, era como se eu vivesse uma realidade paralela. Sim. Cada vez que eu vinha para cá. E por que eu estou trazendo isso? Porque vocês duas trabalham com os maridos de vocês, né? Boa parte do tempo. A Dani no podcast e a Renata em vários empreendimentos. Como é que é essa coisa de ter um marido como sócio, essa divisão de tarefas? Como funciona isso, assim? Porque eu já vivi essa questão de sentir que está muito afastado e de querer que ficasse um pouquinho junta. Fico imaginando se em alguns momentos vocês não querem se afastar um pouco também. Tá demais, né? Conta pra mim, como funciona essa química aí? Eu acho que quando a gente olha, eu acho que para mim está sendo um aprendizado, em especial olhando o ponto de força de cada um. Tá. Eu acho que até é uma experiência do podcast que pode ressoar para o casamento, sabe? Cada um tem um ponto de força. Então, cada um põe a sua força aonde vai. E ficou muito claro, ficou claro, como eu coloquei aqui para vocês, Sim. né? Então, cada um pode jogar a bola do jeito que é bom. Um é bom em fazer gol, o outro é bom em fazer o meio de campo. E no casamento também, cada um tem uma força. Então, para mim, nesse sentido, está sendo um aprendizado muito grande. Eu já passei por todas as fases. Então, por exemplo, sabendo da forma como eu trabalho, eu comecei a entender como ele funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma velocidade que é diferente da dele. A Então, minha também, muito. então assim, eu muitas vezes eu cobrei muito ele para que ele tivesse a mesma velocidade que eu. Então, até eu entender que cada um tem um processo, que cada um tem uma velocidade. Teve um dia que a gente conversou, um dia não, vários dias, e a gente foi se organizando. Então, por exemplo, hoje eu tenho coisas que eu deixo só com ele e outras que ficam só comigo. Então, cada um administra as suas atividades, porque daí eu não interfiro na dele, ele não interfere na minha. Na medida do possível, né, Sim, gente? sim. Porque né, tem coisas que a gente tem que trocar. E a visão também, voltando para o sagrado, nesta organização também foi importante para mim. Porque daí eu também fui puxando o meu freio de mão. De não ser Para não atropelar. Para não atropelar. Porque assim, como eu tive que lidar com muitas pessoas durante muitos, eu tinha que ser muito organizada, tinha que ter muito controle, muito planejamento. Então, para mim é assim, ó, que dia, que hora, a estrutura. Só que não é todo mundo que aguenta e que suporta trabalhar com essa velocidade. Então, eu comecei a dosar isso com ele. Então, tem hora que eu ainda me percebo nesse lugar. E ele te alerta? Ele me alerta. E assim, o Pedro, eu falo que o Pedro, ele é o meu apoio em todos os sentidos, e inclusive ele me traz para eu me olhar, e ele me traz assim muita reflexão. Tem coisas que eu não enxergo e ele enxerga. E antigamente eu achava que tinha que ser só pelo meu olhar. A gente tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência. Mas não, a gente tem a intuição, tem a sensibilidade, mas os homens também têm muito. Ele tem um faro, né? Uma perspicácia. Ele tem um faro Tem do um caçador. E né? eles são os protetores. São os protetores. E hoje o Pedro, eu falo que ele é o meu protetor em todos os sentidos. Então, assim, por exemplo, agora até a agenda do podcast está com ele. Então, assim, toda a organização está com ele. E eu entro e faço o papel, atendo as pessoas, faço o curso, os eventos, as imersões, enfim. Então, olha, até isso eu aprendi e estou aprendendo ainda. Não vou me gabaritar ainda não. Mas estou aprendendo a cada dia a soltar. Sim. A confiar, porque não deixa delegar, né? Isso é um papel importante que eu acho que cabe às mulheres trabalhar, né? Trabalharem em si, que é essa questão do delegar. A gente tem muita dificuldade em delegar. Porque a gente tem a coisa do controle, né? E a gente não quer o flow. Do falso controle, né? Do falso controle. Do falso controle. Falso, mas a gente fica ali, né?
E a gente quer o flow. Como é que a gente vai pro flow com falso controle? Não né? combina, Não são combina. completamente Antagônicos, né? antagônicos. Tanto é que é a minha jornada. Para que eu aprendesse que esse controle não existia, eu tive que tomar um tombo muito grande. Para entender que, opa, peraí, que é isso que você está fazendo? Você não tem controle de nada. A nossa vida é assim, ó. É uma ilusão. É uma ilusão. Daqui 5 minutos, a nossa vida pode dar um 300, um 180 que, assim, Reconfigurar tudo. reconfigurar tudo. Exatamente. Então, assim, eu comecei a perceber, mas ainda tenho muita oportunidade de melhoria, de tirar esse peso desse controle. E aprender a viver o flow, é desafiador. É muito. É muito Para desafiador. todo mundo. É. Né? Só que ele é necessário para a prosperidade e para todos os âmbitos. A gente tem que confiar no fluxo. Sim. Só que para confiar nesse fluxo, você tem que trabalhar muito esse controle. Sim. Então, vou aproveitar esse gancho, porque eu tenho um convite para fazer para minha audiência que é muito especial, gente. O Instituto Ana Lobo agora é parceiro aqui do canal, parceiro do Talk Show Despertar com Tati Pinheiro. E eu tenho um convite para fazer para vocês que, olha, é irrecusável. Dá uma olhadinha. E agora eu tenho um convite para fazer para vocês que estão nos assistindo. Um convite especial do nosso apoiador, o Instituto Ana Lobo. O movimento Alma Theta nasceu para que todas as pessoas encontrem uma forma real de sentir a presença da consciência criadora em suas vidas. É um chamado para se reconectar com a energia sutil que nos une, com essa força maior que está sempre disponível, mesmo quando a nossa mente está cheia de medo, dor ou dúvida. O propósito desse projeto é ajudar cada pessoa a se libertar das consciências de sofrimento, escassez e preocupação. Aquelas que nos mantêm presas na sobrevivência, que nos fazem desacreditar da vida, do amor e de nós mesmos. E como isso é possível? Como isso é feito, Tati? Através de encontros, práticas, vivências e movimentos que tocam tanto as dores quanto os sonhos de quem chega. Porque transformação não acontece só olhando para a ferida. Ela acontece quando a gente lembra da vida que a gente quer viver. Esse é o movimento simples, vivo e verdadeiro. É sobre sentir, transformar, se alinhar e lembrar que você nunca esteve sozinho. Faça parte desse movimento se inscrevendo gratuitamente. Aqui tem o QR Code para você acessar e tem o site. Participe do movimento Alma Theta. Então, depois desse convite feito, eu espero que você já esteja se inscrevendo, não agora, espera acabar o programa e aí você vai lá e se inscreve direitinho, faz o teu cadastro, tudo gratuito, para participar desse movimento lindo que é o Alma Theta. Mas depois, né, desse convite tão bacana, eu volto para cá para a nossa conversa com as meninas. E eu estava pensando aqui, trazendo uma reflexão, que é a seguinte. Gostei muito do que você falou, dessa questão de queimar o sutiã e tudo mais, porque isso já me veio uma época na cabeça. Eu, às vezes, lá em casa, às vezes falo assim, não, isso é tarefa de homem. Não, isso é coisa de homem. Eu falo assim, tipo, o Márcio pede para fazer alguma coisa, eu falo, não, isso é coisa de homem, faz você. Não é que eu não possa fazer, tipo, eu sou totalmente capaz de fazer aquilo. Mas eu acho que é uma coisa que ele vai... Quer ver um exemplo? Tem um pedreiro em casa fazendo alguma coisa. Ele vai lá resolver não sei o que. Não, isso é tarefa de homem, vai você. Vai te respeitar mais do que vai me respeitar. Como é que não faz para resolver? Eu sei, mas assim, delego, entrego, né? Outra situação que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Eu reclamava muito que ele não ajudava em casa. Aí ele falou, tá, eu lavo a louça, eu gosto de lavar a louça e tal, isso há muito tempo, né? Eu gosto de lavar a louça e tal, beleza. Só que eu fui educada, minha mãe chegava prato na pia, ela lavava, chegava prato na pia, ela lavava. O Márcio, ele deixa acumulando tudo. E ele fala, eu vou lavar tudo de uma vez. E ele gosta de lavar de manhã, porque ele põe os vídeos dele do YouTube, fica ouvindo e vai lavando a louça. E para ele aquilo é uma terapia. E eu ficava aflita, porque eu via aquela louça subindo. Controle. Né? Aí eu dizia, peraí, eu quero ajuda ou não quero? Então é do jeito dele, não é do meu jeito. Nossa, aceita que dói menos ou não reclama. Vai lavar louça e também não reclama. Então isso é um aprendizado constante, né? Que é todo dia. Todo dia. Mas essa questão, eu vejo, eu percebo
E aí, gente, não estou falando aqui de feminismo, nada disso, Nada pelo amor disso, de Deus, longe é importantíssimo a disso. gente votar, a gente ter voz, Sim. sabe? Estamos aqui com exemplos de 3 mulheres muito fortes. A questão não é essa. Mas eu acho que esses papéis do ânimo masculino e do ânimo feminino, do sagrado feminino, do sagrado ficou tudo muito confuso. Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Macho Alfa, que é Não uma série, é assisti. uma comédia espanhola, e é engraçadíssimo, porque é exatamente isso, eles ficam perdidos, eles falam assim, peraí, mas o que vocês querem? Se eu abro a porta do carro, vocês reclamam, mas se eu não abro, eu sou grosseiro, se eu abro, eu sou frouxo, entendeu? Tipo assim, e é isso, né? Deve estar muito difícil para a cabeça dos homens acompanharem a mulher de hoje em dia. Eu era E entender extremamente, qual é o lugar deles nisso, né? eu era extremamente cobrada também, porque o Pedro, ele cozinha em casa. E eu agradeço todos Ai, os que dias da minha delícia. vida. É. Eu falo que ele me alimenta, porque se não fosse ele, ele brinca e ele fala que quando a gente vai no restaurante, não tem a cara do funcionário do mês, ele fala que na minha cozinha tem a minha cara com um X, assim, ó, não entre. Porque assim, pouco do que eu consegui fazer, gente, já fiz pessoas passarem mal, pra você ter uma ideia. Ainda precisam dessa alquimia, Menina, jura? essa alquimia da comida, eu ainda tenho que melhorar no meu feminino, viu? Mas eu tinha muito isso. E a mulher, ela gosta de ver as coisas limpas e organizadas. Organizadas, é. E eu comprava aquelas panelas bonitas, a gente ia viajar, aquela panela tal, e ele cozinha, lógico, mas ele vai riscar, ele não vai. Vai queimar a parte de vai baixo, porque queimar vai a vazar parte de comida baixo. e tá tudo bem. E eu tava que nem você, eu começava a reclamar. Aí as minhas amigas falavam assim, amiga, compra outra panela. O importante é que ele faça, não é? Ele tá te ajudando, tal, e eu é isso. Aí assim, hoje eu larguei. Ainda pego no pé dele, porque também é do homem, né? Eles vão fazer, mas eles vão fazer no tempo deles. Do jeito deles, né? Então, assim, a pia vai ficar cheia e na hora certa, a hora que incomodar eles, eles vão lá e fazem. Então, esse time eu também estou Aprendendo, né? aprendendo. Mas, por exemplo, eu também era muito cobrada, porque como assim você deixa o Pedro cozinhar como se eu obrigasse ele? Mas o Pedro, um dos sonhos dele é justamente ser chefe. Ele gosta. Que sensacional! Ele gosta de cozinhar. E eu percebia que assim, então eu não estou forçando ele a nada. Ele faz porque ele gosta. E ele gosta e eu não gosto. E tá tudo bem. Mas é uma inversão muito grande para muitos homens. Entendeu? Com certeza. Agora, Tati, voltando ali no ponto que você falou, que está tudo muito bagunçado hoje, né? Eu achei interessante uma matéria que eu vi um dia desses, que fizeram 2 casas, supervisionadas, obviamente, mas uma casa de meninas na faixa de 6 a 8 anos e uma casa de meninos. Então, assim, elas se organizavam nas atividades, elas tinham que cozinhar, elas tinham que arrumar a casa, cuidar da casa, né? Então, elas se organizaram de uma forma que cada um fazia o que tinha aptidão. Os meninos se organizaram de uma forma hierárquica da força. Olha que interessante isso. Os meninos destruíram a casa toda, quebraram tudo porque só jogavam bola, a pia ficou desse jeito, as meninas já terminavam de fazer as refeições, uma lavava, uma enxugava, outra guardava, elas faziam menus diferentes a cada dia, elas decoraram a casa com florzinha, e chegou-se à conclusão que o ponto de divergência, o ponto era a educação. Não eram as forças e potenciais de cada um, porque ambos têm potenciais, né? Na ânima masculina e na ânima feminina. Mas a educação que se dá para os meninos é uma educação ainda no patriarcado, né? Um dos pontos lá em casa que na pandemia eu coloquei todo mundo a lavar louça. Eu falei, gente, a gente mora numa comunidade. Não dá pra gente conviver nessa bagunça, todo mundo, e eu não consigo fazer sozinha, nós somos em 4. Todas as refeições, né? Cozinhar, lavar, guardar. Então todo mundo tem que participar. Então o Rafa, nosso menino, tem 17 anos, vai fazer 18 semana que vem. Ele já se habituou a jantar, tirar o prato dele da mesa, lavar a loucinha dele, ele deixa escorrendo, no dia seguinte está seca, estender a toalha de banho dele. E não é ser menos homem por fazer isso, né? Então, a educação que está por detrás desses homens também, ela está disfuncional. Eu sou extremamente grata
pela educação que minha sogra deu ao Pedro. Sim, Porque exatamente. eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Pedro, gente, ai, se um dia dá um podcast aqui. Se um dia eu contar a minha história antes, né, totalmente desmioladinha. E aí, assim, um dia eu venho contar. Quando eu comecei a namorar com o Pedro, eu venho de uma família que não teve estrutura, que não tinha essa questão do carinho, do acolhimento, sabe, de literalmente o casal. Gente, eu parecia um bichinho do mato, assim, sabe? A minha sogra vinha me abraçar, eu não sabia nem retribuir aquilo. E a minha E a sogra família dele é amorosa. sempre amorosíssima. E a minha sogra, só de falar dela eu me emociono, porque ela foi uma das minhas melhores amigas. Ai, que Que lindo, lindo gente. isso. Ela faleceu em 2011. Eu fazia tudo com ela. E ela sempre falava: Pedro, a Renata trabalha muito, você tem que ajudar ela. E a minha sogra sempre orientou o Pedro: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a fazer as coisas de casa. Uhum. Então ele é muito assim, ele é muito carinhoso, ele é muito cuidadoso, porque ele teve uma mãe que ensinou. E a minha sogra sempre foi uma mulher muito forte também. Ela tinha o negócio dela, tinha o escritório de contabilidade. Então, ela era essa mulher que eu estava me tornando. Então, ela me via. E eu acho que ela enxergava o apoio que ela não teve. Uhum. Então, assim, nossa, a minha sogra, é, eu falo que ela, enquanto ela estava nesse plano, minha melhor amiga. E o que você está falando, sabe? Se as mães pudessem ensinar isso aos meninos, nossa, é contribuição para eles Para e todo contribuição mundo. também para a parceira, porque eles também sabem se virar, sabem fazer as coisas, e era o contrário, porque o Pedro sabia fazer as coisas e eu tive uma educação que a minha mãe não deixava fazer nada. Não, porque para o seu pai tem que fazer isso. A minha mãe amassava até o feijão do meu pai. Então, por exemplo, se a louça não podia ficar suja, se eu tentasse fazer um arroz e ficasse ruim, não pode, seu pai não come assim. Então, a minha mãe teve aquela criação de a servidora, né? E ela não deu oportunidade para a gente de realmente cuidar da casa e fazer as coisas. Então, quando eu conheci a família do Pedro, eu falo que literalmente eu aprendi o que era o amor, o que era a estrutura, e aí a minha sogra foi me trazendo aquele acolhimento que eu não tive. E hoje isso não é mais dor para mim, que eu entendo que minha mãe fez o que era Que ela possível, pôde, o que né? ela O pôde, melhor que deu para ela fazer Que com os deu para ela recursos fazer que com os ela recursos tinha. que com ela os tinha, recursos que ela exatamente. tinha. Hoje isso não é mais dor. Mas, como nós estamos falando aqui, se quem estiver nos ouvindo puder, Ai, puder educar seus meninos, né, olha, para isso, é porque fundamental. não fica menos homem, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles têm habilidades para se virarem na vida, né? Vão viver E vão saber dar valor vão também saber dar ao valor. trabalho da mulher, né? Porque esse equilíbrio hoje ele é tão necessário, porque as mulheres estão no mercado de trabalho, os homens estão no mercado de trabalho, né? As mulheres têm filhos, as crianças demandam uma atenção do pai que hoje em dia está mais do que comprovada cientificamente, que é importante a presença do pai, Sim. né? Então, assim, a gente já tem dados estatísticos, né, do quão importante é esse equilíbrio em tudo. Em tudo. Né? Então, a casa é um ambiente de todo mundo. Foi o que você Sim. falou, nós vivemos numa comunidade, é um coletivo. É um coletivo. Né? Eu acho que até se dá mais valor, se tem mais apreço, né? Se todo mundo participa, se todo mundo cuida. Você comentou da pandemia, né? Eu me lembro que durante a pandemia o que a gente mais ouvia era isso: famílias que se voltaram a se reconectar e famílias que se separaram de vez. Pois é. Porque o convívio intensivo, para alguns, se tornou insuportável. Para outros, foi um recomeço, um reencontro, né? Justamente de uma nova gestão de papéis, e, enfim. É muito interessante observar isso em retrospectiva, né? E a gente pega as rédeas da vida, as rédeas da vida nas mãos, né? Eu sempre falo, eu sempre ensino isso através do exemplo para eles. Acordar, arrumar sua cama, pendurar sua toalha de banho, tirar o lixinho do banheiro. Porque a gente tem que se autogerir, né? Se tiver ajuda ou não tiver ajuda, não importa.
a gente tem que fazer por nós. Uhum. E eu acho importante os meninos aprenderem isso também. É, celebrar o próprio sagrado feminino, né? De todos De nós. todos nós, É. inclusive dos homens também. E é Assim um como nós cuidar temos também, essa né? gana, essa garra de trabalhar e de não sei o quê, também é importante que eles tenham essa delicadeza, essa amorosidade, esse acolhimento, né? É, E a gente também respeitar o sagrado masculino. masculino, exato. A gente também entender É. essa força deles. E a gente também apoiar. Você é essa docilidade sempre? Eu? Até chamando Olha, atenção? todas Imagina, as eu vezes sou que eu muito encontrei com a brava. Dani, é assim, Ela parece muito sempre, dócil, muito né? doce, Não, mas eu sou muito. brava. Eles, no caso, Em casa a Em gente sempre casa, muda é. um pouco, né? Mas eu já tive com ela em alguns ambientes, assim, ela é sempre doce, super menininha, olha só, vestido colorido, super menininha. É o feminino gritando. Ela é. Nós duas não, nós duas é o feminino da porrada. A gente ainda tá no caminho, Tati. Nós estamos no caminho. Não, eu tô melhorando, gente. 50 chegou, eu tô mais vaidosa do que nunca. Eu falei, nem eu me reconheço. Mas nos bastidores. Pintando unha escura, me maquiando, cortando cabelo, fazendo tratamento, gente, isso não aconteceu. parece que vira um botão dos 50, não parece? E nos bastidores a gente tava conversando com seu marido, uma graça. Ah, ele é um amor, realmente. É uma graça. Mas não vamos ficar, a gente tá falando bem demais do nosso Bem marido, demais. hein? O mercado não tá muito Não. bom. Vamos ficar fazendo propaganda, não? Meninas, vocês então têm várias técnicas para oferecer, né? Eu acho que é importante, depois disso tudo, muitas pessoas, com certeza, muitas mulheres aí estão se identificando com essas dores e tudo mais, e podem estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para liberar essas dores, né? Como é que eu faço para mudar essas crenças? Como é que eu faço para transmutar essa dor, para interromper esse ciclo? Qual a sugestão de vocês? Quer falar, Rê? Pode falar. A gente trabalha basicamente com as mesmas técnicas. É muito curioso isso, como as sincronicidades acontecem, né? Tem muita ferramenta boa hoje em dia. Muita ferramenta. As constelações, a apometria também, os florais, o Theta Healing. Qual ferramenta mais sua, Rê? A radiestesia radiônica também. fractais de os alma, fractais de O alma. xamanismo? O que eu percebi, Tati, quando eu me tornei terapeuta, eu fui fazendo as formações e eu falo que hoje eu tenho um cinturão, né? E a gente vai colocando aqui o Theta Healing, Sim. a constelação, os fractais. E eu não entendia muito, né, essa questão. Eu tenho uma necessidade de busca muito grande, eu gosto de aprender, eu sou gosto assim de também. estudar. Também. E, nossa, se eu não me controlar. Só que eu percebi que por que a gente tem tudo isso? Porque cada ser humano é único. Uhum. As técnicas, elas, em alguns casos, elas trabalham muito semelhante, né? Quando a gente trabalha o inconsciente, Uhum. então a gente pode usar os fractais de alma, a gente pode usar o Theta Healing. Só que o que eu percebi, cada um vai se sentir mais confortável com alguma. Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo de fractais de alma, que a gente fala dessas nossas dores, né? Uma parte nossa que fica presa na nossa linha do tempo, vamos dizer assim, até em vidas passadas, uma memória nossa traumática, que eu resgato, às vezes não é tão confortável para todo mundo. Às vezes as pessoas ainda não conseguem entender a dimensão de tudo isso. Então, uma pessoa que talvez não se identifique com isso, vamos fazer o mesmo com o Theta Healing? Vamos fazer uma conexão nossa com o divino através do Theta? Eu amo o Theta, que ele dá uma conexão nossa que É sensacional. não é? É sensacional. sensacional. Eu Eu amo amo o também. Theta Healing nessa conexão nossa, a nossa reconexão com o divino. A constelação, quando a gente trabalha o movimento, seja com pessoas ou seja com os bonecos, não é todo mundo que se sente ainda confortável, então a gente usa outra. Mas assim, há solução para tudo. Então essas técnicas que nós trabalhamos, eu acho que ela percorre qualquer nível de consciência ou crença ainda. Uhum. E a gente consegue trabalhar esse inconsciente, ressignificando essa dor. Um conceito que eu trago para mim é que não adianta só a gente liberar ou a gente trabalhar se não trouxer consciência. Sim.
A pessoa tem Consciência é a que chave, né? a chave, a pessoa tem que entender o processo, tem que entender o que está acontecendo, para ela não voltar também a repetir um padrão ou um comportamento. Exatamente. Não A é? consciência é a É a palavra. É a palavra. palavra. Sem consciência, a gente não muda comportamento e pensamento. Sim. Então, eu acho que eu hoje, literalmente, sou apaixonada pelas ferramentas que a gente trabalha. Ai, são maravilhosas. São maravilhosas. São maravilhosas. E eu passei por todas. No meu Também. processo, não foi uma que resolveu a minha história. É. Eu tive que passar por É a várias. casca da cebola, né? É a casca da Você vai cebola. tirando até chegar ali aonde realmente... No Theta Healing, às vezes acontece, né? De você chegar na crença raiz e aí é um salto quântico salto que você quântico, dá. porque tem Na várias constelação grudadas também, às vezes, acontece isso. Mas o normal, o mais normal de acontecer é você ir por etapas. Eu acho que até por isso mesmo, porque a Dá nossa, tempo, né? nossa energia, ela precisa que seja uma coisa mais doce, mais suave, né? Que não chegue logo num tranco. Eu sinto isso um pouco. E olha como é a vida. Eu falo que os mentores, eles vão dando sinais, né? Ah, E o quebra-cabeça a gente monta. E esse cinturão que eu falo, eu acho que há mais ou menos uns 3 meses atrás, me veio pronto o protocolo da prosperidade para tratar a pessoa. E assim, gente, ele já estava aqui, sabe, assim? Sim. Então, literalmente, quando eu olho para a prosperidade de uma pessoa, eu tenho que passar por esse protocolo com várias ferramentas. Uhum. Por quê? Porque quando a gente fala de prosperidade, a ausência do dinheiro, a a falta, escassez. a escassez, ela só é um sintoma. Uhum. Quando a gente vai olhar, é uma questão física, é uma questão emocional ou é uma questão relacional? Sim, É uma estrutura, eu falo que é uma pirâmide energética. sim. E a prosperidade, ela é o topo. Uhum. Então, a gente tem que olhar por tudo isso. Como trabalhamos também com terapias vibracionais, a gente sabe se o corpo físico não está bem também, Uhum. não adianta. Não adianta. A gente também tá falhando na base. Então, aí eu entendi esse protocolo. Então, por exemplo, quando eu trato alguém especificamente para prosperidade, eu passo pelo protocolo. Então, eu trabalho com várias ferramentas. Mas eu também atendo pessoas em qualquer ambiente, relacional, traumas, bloqueios, enfim. Mas o primeiro passo tem que ser da própria mulher dizer: chega, eu não Chega. aguento mais, eu não quero mais, eu não preciso mais, eu não mereço passar por tudo isso. Então eu Uhum. escolho ser ajudada, eu escolho buscar ajuda, eu escolho me liberar disso tudo. Né? Já Sim. começa pelo auto-amor, a meu ver. Né? Porque para muitas vezes, para a mulher buscar ajuda é muito difícil. Porque aí ela assume a própria vulnerabilidade, né? E isso a coloca num ponto de fragilidade que ela lutou a vida inteira para dizer que ela não É o tinha. arquétipo da guerreira. Você sabe que isso é uma coisa que é muito interessante, a gente já está até caminhando para o final, na verdade já até passou o tempo do programa, a conversa é tão boa que eu estou indo. Mas isso é uma coisa que eu falava muito, assim, porque eu sou guerreira, sou lutadora, e depois eu falei, eu Eu não também quero não. plasmar Eu não isso quero no ser universo, guerreira, não, não. chega. Não sou Não mais quero nada. paz, não Também quero não. guerra, não Quero quero guerra, lutar, eu não. quero amor, né? É. Mas é verdade, mas por quê? Esse arquétipo é muito poderoso, é bonito, né? É bonito, é forte, é até sexy, né? Só que assim, gente, eu não quero isso para mim. Também Então, não quero, não. mas isso começa justamente no teu autoconhecimento, no teu autoamor, quando você diz chega e vai buscar ajuda, né? Sem esse primeiro movimento, nada disso acontece. E é você perceber a sua força como mulher. Sim. É reconhecer, que é o que me faltava. É reconhecer que eu também sou forte enquanto feminino. E a porta de entrada geralmente é uma dor, né? Profunda de alma. Porque os homens também têm dores de alma. Mas as nossas dores parece que elas reverberam de um jeito porque a gente está muito alinhada com a sensibilidade, com a percepção. Uhum. Então as nossas dores de alma, elas ressoam, parece que num outro São amplificadas. são amplificadas. Então, o meu caminho de autoconhecimento, ele se deu a partir de uma dor de alma profunda de um aborto. Então, assim, eu não sabia, eu só fui descobrir nas constelações. Então, e a gente carrega, o nosso útero, ele tem todas as memórias
dos úteros de todas as mulheres que vieram antes. Até estou arrepiada falando isso. Então, a dor de alma de um filho que a gente perdeu, ele ressoa as dores de alma de todos os filhos, de todas as mulheres. Ah, tô muito arrepiada falando Ai, isso. posso te contar o que aconteceu comigo? Você está falando. Olha, eu não sabia, teve um dia que eu fui tomar café com minhas irmãs e tudo mais, e elas começaram a falar sobre a questão de abuso, que na nossa ancestralidade isso era muito forte. E elas começaram a contar histórias que elas guardaram da criança desde sempre. Então, a gente foi percebendo que o abuso, não necessariamente físico, mas verbal, psicológico ou no toque, isso era comum e a gente não percebia. E elas foram falando aquilo na mesa e eu percebi que a única que não tinha passado por isso foi eu. E eu senti muito no meu coração de constelar isso. Eu já estava na menopausa, Tati. Constelei essa situação. Passou um dia, Dani, eu menstruei absurdamente, como se eu estivesse Limpando tudo. limpando tudo. Liberando. Eu fiquei uns 4 dias, passei até mal, de tão forte que foi. Passou os 4 dias, cessou, voltei para o meu ciclo novamente, mas eu entendi a força disso, A força disso. numa constelação. É incrível. E o que, olha só, que de novo foi mais um rompimento que eu fiz ali da ancestralidade, que vinha passando Se repetindo. se repetindo, se repetindo, se repetindo. E não só abortar filhos, né? Por exemplo, nesse aborto de projetos De também, tudo. aborto de situações, de exclusões, de processos que foram interrompidos na vida da gente, abruptamente, sem um desejo de rompimento, né? Às vezes uma carreira que não avançou, porque teve que acompanhar o marido foi viajar, tinha muito disso antigamente, né? Então, quantas coisas que a gente acaba se submetendo e que o nosso útero carrega essas memórias e quando elas vêm carregadas de todas essas vozes caladas muitas vezes, né, todo que esse choravam, choro silenciosos, escondidos, né? Gente, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi incrível, assim. Espero que vocês tenham curtido, porque foi realmente, tenho certeza que foi um portal de cura para nós e para Sim. todo mundo que estiver assistindo, homens ou mulheres, porque, né? E algumas lições aqui de vida também que são inspiradoras. Eu quero agradecer muito a vocês, mas antes de terminar, quero que vocês fiquem à vontade para falar sobre o trabalho de vocês, das redes sociais, para que a galera também possa acompanhar o trabalho de vocês, tanto como terapeutas, quanto como comunicadoras, né? Da nova era que somos. Então fiquem à vontade. Pode ir, Dani, fica à vontade. Bem, eu faço esse trabalho com essas ferramentas, né? E faço um trabalho em grupo com o Sagrado Feminino. E faço um trabalho também com os florais, que é o floral da matriz, que trabalha todas essas questões. Traumas, essa reconexão dessa ânima feminina. A gente consegue fazer esse trabalho com esses florais. Bem, e eu sou host do podcast Tudo é Possível Consciência. Tudo é Possível Consciência Podcast. Tudo é Possível Podcast, tanto no YouTube como no Instagram. E os grupos de trabalhos também encontro no meu Instagram, @DanielaSchmidtFeres. Lá encontro as informações dos grupos, dos trabalhos do Sagrado Feminino. E lá também no Instagram tem as informações dessas ferramentas que eu trabalho. Acho que é isso. Muito bom. Eu trabalho bastante com o Instagram, então @Renata Palomo. Lá no Instagram, na bio, tem o meu site também, renatapalomo.com.br/home.
Agora no site eu organizei todas as terapias, tem todos os cursos, as imersões, as palestras também, então tá tudo disponível para vocês. Se vocês desejarem levar palestras sobre prosperidade para o seu ambiente, para a sua empresa também, me coloco à disposição. As terapias, hoje eu falo que eu me tornei, pela minha jornada, especialista em prosperidade, mas também trabalho as questões pessoais, traumas, bloqueios, relacionamentos, e também cuido de negócios. Então eu falo que quando a gente trabalha com constelação, a gente também olha para o âmbito organizacional. Sim. Então também olho para o seu negócio. Então eu falo que eu cuido de pessoas e empresas, literalmente. E estou à frente do Reconectando Podcast Ponto Oficial, que é um podcast também sobre espiritualidade, expansão da consciência, que acontece hoje todas as quartas, às 20h30, no YouTube. Então também convido vocês a participarem. E é essa troca, né, meninas? Não é? Sim. Uma ajudando a... Eu falo que a gente vai alcançando outro nível de consciência e a gente percebe que não tem competição, é Não. só contribuição e colaboração. É. Sororidade, É. né? Mas é para além das mulheres, né? Sim. Eu acho que É. é como o ser Como um humano todo. mesmo, É, né? a sororidade, a gente pode se impulsionar, É. né? Isso é sororidade, essa ajuda, essa troca, né? E é o que eu falo, são 3 pontos de luz. Tem um aqui, tem um ali, tem um aqui, não é? E o importante é passar essa informação para mais pessoas. É, Não, e olha que sensacional quando a gente cruza audiências, né? sim. A audiência da Dani agora vai poder seguir Renata e me seguir. A minha audiência Sim. vai poder seguir vocês duas. A audiência da Renata vai seguir nós duas. Então, aqui, a gente, enquanto comunicadoras, né, da nova era, a gente entrevista, recebe um monte de gente, cada especialista da sua área. Sim. A gente está multiplicando isso hoje por 3. E Então, olha que incrível. multiplicando e somando, Olha né? que incrível, isso é maravilhoso, né? Eu também entendo dessa forma, assim. Vocês duas são muito generosas, por isso que eu fiz questão de trazer. A gente já trocou aqui contato de entrevistados, né? Uma já foi no programa da agora, vocês têm que ir uma no programa da outra. Falta aí para fechar essa tríade. Mas então, meninas, eu quero agradecer de coração. Foi muito bom, maravilhoso. Vocês sempre serão bem-vindas aqui. Sucesso para vocês. Te agradece. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência também. Obrigada pela sua presença aí do outro lado. Você faz parte também, né? Dessa energia, dessa egrégora de luz que se abre. A gente fala que nós somos só um convitinho, né? Nós só mandamos um convitinho para você agora. Se fizer sentido, seja bem-vindo. Se não fizer, tá tudo bem também. Ainda não é o momento, e é isso, não é? Ah, mas eu tenho certeza que quem ficou até agora já curtiu, já compartilhou, já comentou, já se inscreveu nos canais, porque quem ficou até agora, olha, já aprendeu muito, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigada, Gratidão, tá, meninas? querida. E gratidão a todas as Obrigada. mulheres, a nossa ancestralidade, a todas que estiveram maravilhosas. conosco aqui, Que a estão esse aqui. portal que se abriu, que eu tô toda arrepiada, eu tenho certeza que estão todas aqui. É muita força, Não é? Nos né? abençoando, nos nutrindo, nos protegendo, Nos abraçando. nos abraçando. É isso aí. Muito bom, meus amores. Bom. Ser é um ato revolucionário. Presença consciente é o maior ativismo espiritual que podemos exercer. Nessa época de tanto barulho e distração, escolher a coerência vibracional é a mais alta forma de resistência. A revolução não é externa, ela é interior. Que você saia deste episódio consciente de que você não veio para se encaixar, você veio para lembrar quem você é. Vibre agora o que você quer para o amanhã. Deixe seu like e comente. Compartilhe esse episódio para ajudar que mais pessoas despertem. E a gente se vê semana que vem, terça-feira, às 12h30, horário de Brasília, no nosso próximo encontro.